O gerente humilhou um velho humilde na recepção de um hotel 5 estrelas. Mandou que ele saísse, o ridicularizou na frente de todos. Achou que podia medir o valor de alguém pela roupa que vestia. Mas o que ele não sabia é que aquele homem simples era o verdadeiro dono de tudo ali. Fica até o final, porque o que aconteceu depois foi uma lição que ninguém naquele hotel jamais esqueceu. O saguão do Aurora Palace Hotel brilhava como uma joia. Pisos de mármore claro refletiam o lustre de cristal pendurado no alto. O perfume caro das flores exóticas se misturava ao som suave de um piano tocando ao fundo. Era o tipo de lugar onde tudo parecia perfeito. Desde o sorriso ensaiado dos recepcionistas até o tom calculado da voz de cada atendente. Mas, naquele dia, um contraste atravessou aquelas portas de vidro. Um homem simples, de casaco gasto e sapatos escurecidos pelo tempo, entrou lentamente, segurando um chapéu nas mãos. Tinha os cabelos grisalhos desalinhados, o rosto sereno e o olhar de quem carrega mais memórias que pressa. Chamava-se Rubens Figueiredo, 72 anos, e ninguém ali imaginava quem realmente era ele. Ao se aproximar do balcão principal, alguns olhares se voltaram. Um casal de hóspedes cochichou. Um funcionário torceu o nariz, imaginando que o velho estivesse perdido. E atrás do balcão, com o crachá dourado no peito, o gerente Vinícius Moura o observava com um meio sorriso de desdém. "Pois não, senhor?" perguntou sem disfarçar o tédio. "O senhor deve ter se confundido de endereço. A pousada popular é na rua de trás." Rubens não respondeu. Apenas apoiou o chapéu sobre o balcão e disse com calma: "Gostaria de falar com o gerente geral, por favor." Vinícius ergueu as sobrancelhas, surpreso com o tom tranquilo. "O gerente geral?" repetiu rindo. "E posso saber o motivo?" "É um assunto importante", respondeu Rubens. "Coisa antiga." O gerente bufou. "O senhor tem reserva?" perguntou, já digitando algo no computador sem olhar para ele. "Não", respondeu o velho. "Mas talvez eu tenha deixado algo mais importante que uma reserva aqui." Vinícius riu de canto. "Olha, senhor, este é um hotel 5 estrelas. Não é lugar para gente resolver coisa antiga, entende?" O tom da palavra gente saiu pesado, carregado de desprezo. Rubens olhou ao redor. Os lustres, as colunas, o tapete vermelho, tudo parecia mais frio do que bonito. Por um instante, seu olhar se deteve no logotipo dourado gravado na parede. Aurora Palace. Os traços delicados daquele sol estilizado haviam sido desenhados por ele, muitos anos atrás, quando o hotel ainda era um sonho e não um império. Mas ninguém ali sabia. "Eu só preciso de 5 minutos com o gerente geral", insistiu Rubens. "Tenho certeza que ele vai querer me ouvir." Vinícius cruzou os braços. "E eu tenho certeza que ele não vai", respondeu seco. "O senhor está atrapalhando o atendimento dos hóspedes." Um silêncio desconfortável tomou conta do saguão. 2 funcionários trocaram olhares. Um deles, visivelmente constrangido, fingiu arrumar papéis. Mas o velho não se abalou. "Eu esperei muito tempo para voltar aqui", disse a voz baixa, mas firme. "Só não imaginei que o primeiro obstáculo seria o orgulho de um rapaz." Vinícius soltou uma risada debochada. "Orgulho? Não, senhor. É profissionalismo. O hotel tem uma imagem a zelar." Nesse momento, uma jovem camareira, Helena, passava com um carrinho de serviço. Viu a cena, hesitou por um instante e depois se aproximou discretamente. "Está tudo bem, senhor?" perguntou com doçura genuína. Rubens virou o rosto para ela e sorriu com gratidão. "Está, minha filha. Só estou tentando falar com alguém que me ouça." Vinícius interveio imediatamente. "Helena, volte ao trabalho", ordenou. "Não perca tempo com gente que não pode pagar nem o café." Helena abaixou a cabeça, mas antes de sair, deixou sobre o balcão um copo d'água. "Mesmo assim, senhor. Tome. O dia está quente."
Rubens pegou o copo com as mãos trêmulas e murmurou: "Gentileza ainda existe, só muda de uniforme." Vinícius revirou os olhos, impaciente. "O senhor vai querer mais alguma coisa? Ou posso pedir para a segurança acompanhá-lo até a saída?" O tom foi cortante. As palavras ecoaram, deixando o ar pesado. Alguns hóspedes fingiram não ouvir, outros cochicharam. O velho apoiou o chapéu na cabeça novamente e respondeu com calma: "Não precisa, eu mesmo sei o caminho." Ele deu alguns passos em direção à porta de vidro. Antes de sair, virou-se e olhou uma última vez para o salão. O mesmo que ajudara a construir décadas atrás, tijolo por tijolo. "Sabe, rapaz", disse sem elevar o tom, "quando eu fundei meu primeiro hotel, eu sonhava com um lugar onde o respeito fosse a língua principal." Fez uma pausa. "Hoje percebo que algumas pessoas esqueceram o idioma." E saiu. A porta automática se fechou atrás dele, deixando um rastro de silêncio desconfortável. Vinícius fingiu indiferença, mas algo no olhar do velho o incomodou. Uma das recepcionistas comentou em voz baixa: "Ele parecia saber muito sobre hotéis." Vinícius deu de ombros. "É só mais um velho confuso. Gente assim aparece todo dia." Do lado de fora, o sol começava a se pôr. Rubens caminhava devagar pela calçada, segurando o chapéu contra o vento. De onde estava, ainda podia ver o reflexo dourado do logotipo do Aurora Palace nas portas de vidro. E por um instante, seus olhos marejaram. Não de tristeza, mas de certeza. Porque no fundo ele sabia, quem havia construído aquele império com as próprias mãos, ainda tinha o poder de reconstruí-lo do zero, começando pelo que mais valia ali dentro: o respeito. A manhã seguinte amanheceu limpa e dourada. O saguão do Aurora Palace Hotel estava impecável como sempre. O cheiro de café fresco e o brilho das superfícies de mármore davam a impressão de que nada de errado havia acontecido no dia anterior. Mas para Helena, a camareira, algo permanecia fora do lugar. Ela limpava os vasos de flores da recepção com movimentos lentos, distraída, enquanto a cena do velho sendo humilhado se repetia em sua cabeça como um filme incômodo. As palavras do gerente ainda ecoavam: "Não perca tempo com gente que não pode pagar nem o café." Ela fechou os olhos por um instante e suspirou. Trabalhava naquele hotel havia pouco tempo, mas já percebia que ali, por trás dos sorrisos treinados, gentileza era artigo raro. Tudo parecia girar em torno da aparência, das gorjetas e da vaidade. O gerente Vinícius, por outro lado, chegou radiante. Trajava um terno novo, o cabelo milimetricamente alinhado, o perfume caro anunciando sua entrada. Cumprimentou os recepcionistas com um sorriso exagerado, fingindo não notar o olhar desconfortável de alguns deles. Para ele, o episódio do dia anterior não passava de um mal-entendido irrelevante. "Gente, por favor, esqueçam o velhote de ontem, tá?" disse em tom debochado enquanto ajeitava a gravata. "Isso é hotel de luxo, não abrigo social." As risadas contidas dos funcionários soaram como pequenas apunhaladas em Helena. Ela parou o que estava fazendo e olhou para ele com desaprovação silenciosa. "O senhor não acha que foi duro demais?" perguntou a voz baixa. Vinícius ergueu uma sobrancelha, surpreso com a ousadia. "Como é que é?" "O senhor podia ter escutado o que ele tinha a dizer", continuou ela com calma. "Não parecia alguém querendo incomodar." O gerente soltou uma risada curta. "Helena, minha querida, você ainda vai aprender que hotel de luxo é assim. A gente não pode tratar qualquer um como se fosse hóspede." Ela respondeu apenas com um olhar, daqueles que dizem tudo sem precisar de palavras. Pouco depois, Edu, o segurança do turno diurno, se aproximou da recepção. Trazia uma expressão curiosa. "Chefe, tem um senhor lá fora perguntando se pode deixar um envelope para o gerente geral." Vinícius bufou. "Outro? É o dia dos senhores misteriosos agora?"
Acho que é o mesmo de ontem, respondeu o segurança. Tá dentro de um carro preto daqueles importados. Vinícius franziu o senho. O mesmo velho? Dentro de um carro de luxo? Helena ergueu o olhar na hora. O mesmo de ontem? Edu assentiu. Sim, o que você deu água. Tá limpo, arrumado. Parece outro homem. Um silêncio pesado se formou. Vinícius ajeitou o paletó, tentando disfarçar o desconforto repentino. Deve ser algum idoso excêntrico, murmurou. Pega o envelope, vai. O segurança se afastou e voltou minutos depois, entregando o envelope pardo nas mãos do gerente. Vinícius abriu curioso. Lá dentro havia um cartão simples, com letras elegantes gravadas em dourado. Rubens Figueiredo, fundador da rede Aurora Palace. O rosto de Vinícius empalideceu instantaneamente. Por alguns segundos, ele não conseguiu respirar. Olhou o cartão de novo, como se esperasse que as letras mudassem. Mas não. Estavam lá, firmes, irrefutáveis. Helena o observava em silêncio. É o mesmo nome que está na parede, murmurou ela. Vinícius engoliu em seco. Não pode ser, sussurrou nervoso. Esse homem morreu. Ou talvez não, respondeu Helena. A tensão tomou conta da recepção. Os funcionários começaram a cochichar. Um deles pegou o celular e buscou o nome na internet. Em segundos, encontraram antigas reportagens. Rubens Figueiredo, fundador do Aurora Palace, vende ações e desaparece após morte da esposa. Lenda viva da hotelaria nacional se afasta para viver recluso. Vinícius sentiu as pernas enfraquecerem. O suor frio escorreu pela nuca. Sem dizer nada, entrou apressado na sala de controle, onde ficavam as câmeras de segurança. Avançou até o dia anterior, acelerando as imagens. E lá estava ele, o velho humilde, de casaco surrado, sendo tratado como lixo. O gerente levou as mãos ao rosto. Por um instante, o orgulho deu lugar ao pavor. Helena entrou na sala atrás dele, hesitante. O senhor viu? Vinícius virou-se lentamente, pálido. Se isso for verdade, eu tô acabado. Helena cruzou os braços. Às vezes é preciso cair para entender o tamanho da queda. Ele a olhou com irritação. Você acha que ele vai lembrar de mim? Acho que ele nunca vai esquecer, respondeu ela, mas talvez lembre mais de quem o tratou com respeito. Vinícius não respondeu. Saiu da sala e foi direto ao saguão, tentando disfarçar o nervosismo, mas sua expressão traía o desespero. Durante todo o dia, ele esperou alguma ligação, uma visita, uma carta, qualquer coisa. Nada. À noite, quando o movimento diminuiu, Helena passou pela recepção e percebeu o gerente diferente. Estava quieto, cabisbaixo, sem o tom arrogante de costume. O senhor tá bem? Perguntou. Vinícius respirou fundo. Não sei. Fez uma pausa. Acho que nunca me senti tão pequeno. Helena pensou por um instante antes de responder. Pequeno não é quem erra, é quem não aprende. Ele levantou o olhar surpreso. Você fala bonito, sabia? Não é bonito, disse ela. É o que a vida ensina quando a gente trabalha servindo os outros. Por um momento, o gerente pareceu refletir. Mas bastou o telefone tocar para que voltasse ao personagem habitual. Atendeu com pressa e voz ensaiada. Boa noite, Aurora Palace Hotel. Vinícius falando. No entanto, do outro lado da linha, a voz era grave, pausada e conhecida. Boa noite, Vinícius. Aqui é Rubens Figueiredo. Silêncio. O gerente sentiu o coração disparar. Senhor Rubens, a voz interrompeu firme. Amanhã estarei aí. Quero reunir toda a equipe e, por favor, cuide para que ninguém falte. Antes que Vinícius pudesse responder, a ligação foi encerrada. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos, o telefone ainda colado ao ouvido. O som distante do piano no saguão parecia zombar de sua aflição. Helena, que ouvira parte da conversa,
Aproximou-se devagar. Era ele, não era? Vinícius apenas assentiu, pálido. Ela olhou para o relógio da parede e depois para o gerente. Então amanhã, talvez o Aurora Palace volte a brilhar do jeito certo. Ele não respondeu, mas no fundo sabia. No dia seguinte, aquele hotel impecável deixaria de parecer tão intocável. Porque às vezes basta o retorno de quem construiu o alicerce para derrubar a fachada de quem só cuidou das paredes. O dia amanheceu com um movimento diferente no Aurora Palace Hotel. Havia um burburinho nos corredores, um ar de expectativa misturado com nervosismo. A notícia corria como vento entre os funcionários. O fundador da rede viria pessoalmente à unidade principal. Ninguém sabia detalhes, mas os boatos já se multiplicavam. Que ele era um homem severo, que voltara do exterior, que comprara de volta a empresa inteira. Alguns diziam até que ele viria com jornalistas e câmeras. Vinícius, o gerente, tentava manter a postura, mas a ansiedade o traía. Desde o telefonema da noite anterior, não dormira. O relógio marcava 9h20 da manhã quando ele entrou no saguão vestindo o melhor terno que tinha. O cabelo impecável, o sorriso ensaiado. Tudo nele parecia calculado, exceto as mãos que tremiam levemente. Helena, que arrumava as poltronas do lobby, observava de longe. Sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Havia visto o medo nos olhos do gerente e algo dentro dela dizia que o destino estava prestes a ajustar as contas. Às 9h40, o segurança anunciou. Chegaram. As portas automáticas se abriram lentamente, e o silêncio que tomou o saguão foi quase sagrado. Um homem entrou acompanhado por 2 assessores. Usava um terno escuro, gravata cinza e um relógio antigo no pulso esquerdo. Os cabelos continuavam grisalhos, mas penteados com cuidado. Andava com calma, como quem carrega o tempo ao lado, sem pressa, mas com presença. Era ele, Rubens Figueiredo. Por um instante, ninguém se moveu. Vinícius ficou estático atrás do balcão, com o coração martelando no peito. Helena, de longe, sentiu o corpo inteiro arrepiar. Rubens olhou ao redor em silêncio. Seus olhos passearam por cada canto do saguão, os lustres, o balcão, as flores, os tapetes. Tudo estava como ele deixara anos atrás, e ao mesmo tempo completamente diferente. Havia luxo, mas faltava alma. Ele caminhou até o balcão principal, sem que ninguém tivesse coragem de falar. A cada passo, o som de seus sapatos ecoava como um lembrete de autoridade e história. Parou diante de Vinícius, que tentou sorrir. Senhor Rubens, que honra recebê-lo. O velho não respondeu de imediato. Olhou o crachá dourado no peito do gerente, depois o rosto dele e disse calmamente: Anteontem eu estive aqui. Vinícius congelou. Tentou disfarçar com uma risada trêmula. Anteontem? Ah, o senhor deve estar enganado. Rubens o interrompeu. Anteontem mesmo. E a sua voz era firme, mas sem raiva. Eu vim sem avisar. Ninguém me reconheceu. E tudo o que vi foi triste. Um murmúrio atravessou o saguão. Os funcionários começaram a se aproximar, tentando entender o que estava acontecendo. Helena estava entre eles, parada atrás de uma coluna, observando em silêncio. Rubens apoiou as mãos no balcão, as mesmas mãos que um dia desenharam aquele hotel. Eu construí este lugar com uma ideia simples, que o conforto só tem valor quando vem junto do respeito. Fez uma pausa. Mas o que encontrei aqui foi arrogância, impaciência e vergonha. Vinícius tentou reagir. Senhor, eu juro que se eu soubesse que era o senhor, o velho o encarou com um olhar que cortava como vidro. E se não fosse? Perguntou. Se fosse apenas um velho cansado, um homem comum? Deixou a pergunta no ar. O respeito precisa ter crachá para existir, Vinícius? O gerente ficou em silêncio, incapaz de responder. Os outros funcionários abaixaram o olhar.
Alguns já sabiam que aquele momento marcaria o fim de uma era e o início de outra. Rubens respirou fundo e continuou. O Aurora Palace nasceu para acolher, não para humilhar. Seu tom era sereno, mas cada palavra caía pesada. Eu vi funcionários rindo de um homem que só queria ser ouvido. Vi olhos virando, mãos apontando e um coração sendo ferido. Helena deu um passo à frente. Senhor Rubens, disse, tímida, mas decidida. Nem todos aqui agiram assim. Ele se virou para ela, reconhecendo de imediato o olhar gentil da jovem que lhe dera água no dia anterior. Um sorriso leve surgiu em seu rosto. Eu sei. Fez uma pausa e completou. Foi por causa de pessoas como você que eu decidi voltar. Os presentes trocaram olhares. Vinícius desviou o olhar, o rosto pálido. Rubens ergueu o olhar para todos os funcionários reunidos. Hoje este hotel volta a ter um dono. Mas o dono não está aqui para mandar. Está aqui para lembrar o que foi esquecido. Virou-se para o gerente. Senhor Vinícius, o senhor está dispensado de suas funções. A partir de agora, quem responde por este saguão é a senhorita Helena. O choque foi imediato. Helena ficou sem reação. Senhor, eu não posso aceitar isso. Eu sou só uma camareira. Rubens sorriu. Não é mais, respondeu. A partir de hoje, é a nova supervisora de atendimento. Porque quem sabe respeitar um estranho, sabe conduzir pessoas. O saguão inteiro aplaudiu. Alguns funcionários choraram, emocionados. Vinícius, sem forças, apenas tirou o crachá e o deixou sobre o balcão. Rubens pegou o crachá e o observou por alguns segundos. Depois, colocou-o de lado e disse, olhando para todos: Este lugar carrega meu nome. Mas o nome não vale nada se a alma da empresa morrer. Olhou novamente para Helena. E você me mostrou que ainda há vida aqui dentro. Ela abaixou os olhos, com lágrimas contidas. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. E é justamente por isso que você fez o que quase ninguém faz, respondeu ele. O silêncio que se seguiu foi bonito. Não havia mais tensão, apenas respeito. Era como se aquele ambiente finalmente respirasse. Antes de sair, Rubens virou-se mais uma vez para todos. Vamos nos reunir amanhã. Tenho planos para essa casa e espero que desta vez o luxo venha junto da humanidade. Ele começou a caminhar em direção à porta, sob aplausos tímidos, mas sinceros. Helena o observou até o último passo. Quando a porta se fechou, ela percebeu que aquele velho homem não tinha apenas retomado a empresa, ele havia devolvido dignidade ao lugar. O sol ainda nem havia tocado o topo dos prédios quando o Aurora Palace Hotel começou a se transformar. Os corredores estavam mais silenciosos que o normal. Os funcionários, geralmente apressados e sorridentes, pareciam andar em câmera lenta. Havia uma sensação coletiva de que algo importante estava prestes a acontecer. Pela primeira vez em anos, a equipe inteira fora convocada para uma reunião obrigatória no salão de eventos principal. Ninguém ousou faltar. Helena chegou cedo, nervosa, usando o uniforme novo que a gerência lhe entregara naquela manhã. Ainda não se acostumara à ideia de ser supervisora. Sentia que não pertencia àquele posto, mas o olhar firme de Rubens no dia anterior continuava ecoando na mente dela. Quem sabe respeitar um estranho, sabe conduzir pessoas. Do outro lado do salão, Vinícius esperava sozinho, sentado na última fileira. Sem crachá, sem cargo, sem disfarce. O terno impecável parecia agora um fardo. Passara a noite inteira tentando entender como deixara o orgulho destruir tudo o que tinha. Às 9 em ponto, as portas se abriram. Rubens entrou, sem pompa, sem seguranças, apenas com um envelope nas mãos e um olhar sereno. O burburinho cessou imediatamente. Ele caminhou até o centro do palco e olhou cada rosto à frente dele. Quando fundei o primeiro Aurora Palace, começou com voz firme,
Eu não tinha luxo, nem investidores, nem marketing. Tinha apenas uma ideia: criar um lugar onde as pessoas fossem tratadas como gente. Fez uma pausa e apoiou as mãos no púlpito. Eu acreditava que o respeito era o verdadeiro luxo, que o bom atendimento começava pelo olhar, não pelo crachá. Olhou diretamente para Vinícius, mas com o tempo percebi que alguns confundiram educação com hierarquia e esqueceram que o crachá só vale enquanto o caráter sustenta o nome que ele carrega. O salão permaneceu em silêncio absoluto. Alguns funcionários desviaram o olhar, outros engoliram seco. Helena observava com o coração apertado, sentindo o peso de cada palavra. Rubens abriu o envelope que trazia consigo e de dentro dele retirou algumas fotos antigas, imagens em preto e branco da construção do primeiro hotel. Mostrou-as à equipe, erguendo uma delas. Esse homem aqui coberto de cimento e poeira, sou eu. Sorriu levemente. E essas pessoas ao redor? Pedreiros, pintores, eletricistas, todos foram tratados como parceiros, não como empregados. Fez uma pausa. Foi assim que o Aurora nasceu, de mãos simples, corações honestos e gente que acreditava no respeito como base. Guardou as fotos e continuou. Esses dias, eu entrei aqui como um homem simples e fui tratado como um incômodo. E foi nesse momento que percebi que o Aurora tinha perdido o que o tornava grande, a humanidade. Vinícius abaixou a cabeça. As palavras pareciam atravessá-lo. Rubens caminhou até o meio do salão e parou diante dele. Vinícius, chamou, sem elevar a voz. O homem se levantou tenso. O senhor errou feio. Humilhou quem só pedia atenção. Fez uma pausa longa, deixando o silêncio pesar. Mas eu não vim aqui para humilhar você de volta. Vinícius ergueu o olhar, surpreso. Rubens continuou. Eu vim para te mostrar que o poder não está em quem manda, e sim em quem aprende. O ex-gerente respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Eu não tenho desculpa, senhor. Não precisa, respondeu o velho. Desculpas são fáceis. Difícil é mudar. Ele voltou ao púlpito e olhou para todos. A partir de hoje, o Aurora Palace vai mudar. Não apenas o uniforme, mas a alma. Virou-se para Helena. Essa moça vai liderar o primeiro programa de treinamento de empatia da rede. Quero que todos aprendam o que ela já faz naturalmente, enxergar pessoas antes de cargos. Helena arregalou os olhos, emocionada. Eu, senhor, eu não sei se sou capaz de ensinar. Justamente por isso, respondeu ele com um leve sorriso. Quem acha que sabe tudo, ensina menos do que quem ainda aprende. A equipe começou a aplaudir. Primeiro timidamente, depois com força. Era um tipo de aplauso diferente. Não de obrigação, mas de libertação. Era como se aquele discurso limpasse o ar, removendo a poeira invisível da arrogância. Rubens esperou o som cessar e concluiu. Quero que lembrem de uma coisa. O Aurora não é um prédio. É um reflexo de quem trabalha aqui. Fez uma pausa e sua voz ficou mais suave. E todo reflexo pode ser polido se houver vontade de brilhar de novo. Ele começou a descer do palco, mas antes de sair, Vinícius deu um passo à frente. A voz saiu trêmula, mas sincera. Senhor Rubens, eu sei que não mereço nada, mas eu queria agradecer. O senhor podia ter me destruído. Em vez disso, me ensinou. O velho parou, olhou para ele e disse: às vezes, a vergonha é a melhor professora. Depois colocou a mão no ombro do ex-gerente e completou. O importante é o que você faz com o que aprendeu. Vinícius assentiu, os olhos marejados. O público observava em silêncio absoluto. Não havia plateia, havia testemunhas. Rubens se virou para todos uma última vez. O respeito é a única moeda que nunca desvaloriza. E sem dizer mais nada, deixou o salão sob aplausos emocionados. Enquanto as portas se fechavam, Helena ficou ali, parada, tentando conter o choro.
Sabia que tinha acabado de presenciar algo raro, o tipo de liderança que não se impõe com gritos, mas com um exemplo. Horas depois, o sol começava a se pôr atrás dos vidros do saguão. Helena caminhava lentamente, observando os funcionários conversando com mais leveza, ajudando uns aos outros. Era como se, pela primeira vez, aquele hotel respirasse de verdade. Ela olhou para a parede principal, onde o logotipo dourado refletia o brilho do entardecer. Passou a mão sobre as letras e murmurou: "Agora sim." O Aurora voltou a ter luz. As semanas seguintes trouxeram uma nova atmosfera ao Aurora Palace Hotel. O saguão, antes marcado por passos apressados e sorrisos artificiais, agora parecia outro lugar. Os funcionários cumprimentavam uns aos outros com naturalidade. O tom de voz era mais leve e até o perfume do ambiente parecia diferente. Helena caminhava entre os balcões com prancheta nas mãos, observando o trabalho da equipe. O crachá novo brilhava no uniforme, supervisora de atendimento. Ainda se sentia estranha com o título, mas Rubens insistia em lembrar: cargos mudam o crachá, não o coração. Foi ela quem criou o novo programa interno. Atendimento com alma. Era um projeto simples, mas poderoso. Reuniões semanais com os funcionários para compartilhar histórias de vida, empatia e escuta. A ideia era fazer cada um entender que atender alguém é, na verdade, receber um ser humano. Na primeira semana, alguns riram, acharam ingênuo. Na terceira, os risos cessaram. Na quinta, o salão estava cheio. O hotel inteiro parecia redescobrir o motivo de existir. Mas havia alguém que ainda não voltara completamente: Vinícius. Depois da reunião com Rubens, ele desapareceu por alguns dias. Helena acreditava que ele precisava de tempo, e ela estava certa. Certa manhã, ao chegar mais cedo, encontrou o ex-gerente sentado em um dos bancos do jardim do hotel. O terno havia sido trocado por roupas simples, o cabelo sem gel, o olhar cansado. Helena se aproximou com delicadeza. "Eu achei que o senhor não voltaria mais", disse ela. Vinícius sorriu, sem ironia dessa vez. "Eu também achei. Mas o senhor Rubens me ligou ontem." Helena se sentou ao lado dele. "E o que ele disse?" "Que queria me ver", respondeu. "Disse que tem uma proposta se eu estiver disposto a recomeçar." Ela sorriu. "Ele sempre fala desse jeito, né? Parece que cada frase dele carrega um ensinamento." Vinícius respirou fundo. "Eu mereço qualquer coisa, menos uma nova chance. Mas, se ele me der, eu vou honrar." No meio da manhã, Rubens chegou. Chamou Vinícius em particular para uma conversa em sua antiga sala, agora reaberta. O ambiente ainda cheirava a madeira polida e lembranças. O velho empresário se sentou à frente dele, com o olhar tranquilo. "Sabe, Vinícius, eu pensei muito no que fazer com você", começou. "E percebi que castigo nenhum ensina mais que o arrependimento verdadeiro." O ex-gerente manteve os olhos baixos. "Eu nem tenho palavras para me desculpar, senhor." "Eu sei", interrompeu Rubens, com voz serena. "Mas o que me importa agora não é o que você fez. É o que vai fazer daqui para frente." Ele abriu uma pasta sobre a mesa e tirou um documento. "Tenho uma proposta, não para te humilhar nem para te provar, mas para te dar a oportunidade de servir com humildade." Vinícius franziu o senho. "O senhor quer que eu volte?" "Sim", respondeu o velho. O homem ficou em silêncio. "Quero que volte como coordenador de manutenção", disse Rubens. "Vai supervisionar a equipe que cuida da estrutura do hotel. Sem ternos, sem status, sem sala própria. Só trabalho e aprendizado." Vinícius o encarou surpreso. "O senhor tem certeza?" "Absoluta", respondeu Rubens, "porque o chão ensina o que o topo esquece." Um longo silêncio pairou entre eles. Então Vinícius estendeu a mão, os olhos marejados. "Eu aceito",
E prometo que dessa vez vou fazer valer. Rubens apertou sua mão com firmeza. Faça valer para você. O resto vem depois. Naquela tarde, o hotel inteiro viu Vinícius passar pelos corredores, desta vez sem terno, sem pose, apenas com uma pasta de ferramentas e um crachá simples. Alguns funcionários o olharam com estranhamento, outros com respeito silencioso. Helena o cumprimentou com um sorriso discreto e ele retribuiu com humildade. Nos dias seguintes, algo curioso aconteceu. Vinícius começou a ajudar os camareiros a trocar lâmpadas, orientar hóspedes perdidos e recolher bandejas esquecidas nos corredores. Nenhum gesto grandioso, apenas o básico, feito com sinceridade. E aos poucos, o que era constrangimento virou exemplo. Um mês depois, o Aurora Palace viveu sua melhor fase. As avaliações online destacavam não apenas o luxo, mas a forma humana como a equipe tratava os hóspedes. Helena se tornara referência entre os funcionários e Vinícius respeitado por todos, não pelo título, mas pela mudança visível. Certo dia, quando o movimento estava calmo, Rubens desceu até o lobby. O velho caminhava devagar, apreciando o ambiente que agora parecia respirar vida. Viu Helena conversando com um hóspede e Vinícius ajeitando um vaso de flores perto da entrada. Aproximou-se. Vejo que o Aurora finalmente voltou a brilhar. Helena sorriu. Voltou porque o senhor lembrou a todos o que significa ser grande. Rubens olhou para ela com ternura. Eu só lembrei o que vocês me ensinaram de novo. Vinícius se virou, surpreso com a presença do fundador. Senhor Rubens? Não, Vinícius. Interrompeu o velho sorrindo. Agora é só Rubens. O cargo ficou no passado. Os três ficaram em silêncio por um instante, observando o saguão cheio de vida. O som das malas rodando, risadas discretas, o cheiro de café, tudo parecia em harmonia. Eu demorei uma vida para entender, disse Rubens olhando para o alto, que a grandeza de um lugar não está nos tapetes, mas nas pessoas que caminham sobre eles. Helena abaixou a cabeça emocionada. Vinícius respirou fundo. E eu precisei cair para aprender a olhar para cima do jeito certo. O velho assentiu. É assim mesmo. As quedas não nos diminuem. Só nos mostram o quanto crescemos quando levantamos. Do lado de fora, o sol começava a se pôr, tingindo a fachada do Aurora Palace com tons dourados. Rubens caminhou até a porta de vidro e olhou o reflexo do logotipo na parede. O sol estilizado que ele mesmo desenhara décadas atrás. Passou a mão sobre o vidro e murmurou. Eu fundei um hotel para hospedar pessoas, mas acabei construindo um lar para almas cansadas. Helena e Vinícius o acompanharam até a saída. Antes de ir, Rubens se virou e disse a frase que ficaria na memória de todos. O luxo é passageiro, mas o respeito, esse nunca sai de moda. Ele caminhou pela calçada devagar, como quem carrega paz. Atrás dele, as luzes do Aurora Palace se acendiam uma a uma, devolvendo brilho ao nome que quase havia se apagado. Na vida, nem sempre o verdadeiro poder está no topo. Às vezes, ele se revela quando alguém tem coragem de descer, olhar nos olhos e aprender de novo. Rubens entendeu que liderar nunca foi mandar, foi servir, inspirar e perdoar. Vinícius aprendeu que o terno não faz o homem, e que uma queda pode ser o primeiro passo para levantar mais humano. Helena mostrou que a verdadeira grandeza mora nos gestos simples, no copo d'água, no sorriso, na empatia. E o hotel que antes brilhava por fora, agora iluminava por dentro, porque o respeito é o único luxo que nunca sai de moda. E no fim, quem aprende a valorizar o outro, descobre que o maior patrimônio que existe é ter um coração que não se vende. E me diz uma coisa, você já viu alguém ser humilhado só por parecer simples demais? Já presenciou o poder subindo à cabeça de alguém, até o dia em que a vida cobrou humildade?
Acha que Vinícius merecia essa segunda chance? Comenta aqui a sua opinião. Aproveita para me dizer de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Se você gostou dessa história, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreva no canal para não perder nenhuma história. Até a próxima.